Olá, Leonardo, estamos aqui para fazer esse programa, um vídeo sobre o coronavírus, um especialista na área de saúde. Aí o Davi também mexendo na câmera. E, pois não, meu irmão, há muito tempo a gente se conhece, fala então aí um pouco sobre essa questão que tem alarmado o mundo. E eu creio que não é novo, né? Porque desde 97 eu lembro que eu comprei um frango, acho que 97, 2000, comprei um frango por R$ 1, enquanto o pessoal vendia o quilo do frango por 2,80, por aí, 3,20. O Brasil não teve medo naquela época, o governo Fernando Henrique, e comprou em grande escala o frango. Tinha gripe aviária, tinha corona, tinha tanta coisa, e a gente metendo pau, ó. E dizem que essa gripe é do frio. Lá é frio, mas não é lá frio, né? Lá não é frio. Aqui é quente porque, não sei, tem alguma relação a ver isso, o coronavírus? Porque Estados Unidos também, parece que eles não estão tão alarmados com a doença devido às circunstâncias de eles terem farmácia, tem farmacos, tem médica disponibilidade. Enquanto a China, meu querido, ela tem uma deficiência dessa escala de comparada à nossa medicina, né, que é moderna, deles é uma medicina mais você pode falar essa medicina como é que funciona a medicina deles? No caso, é preventiva, né? E falar sobre o coronavírus, no caso, eu lembro que a gente tinha a mãe da Késia, ela adotou a Késia e ela não tinha filho, a gente se conhece há muito tempo, a gente era pequena, a gente ia para casa dela, né? Ela era também uma profissional da área de saúde e ela veio a falecer. Ela veio a falecer e foi um vírus tão fraquinho, quando foram descobrir o vírus, ela já estava morta. Não achavam, os amigos dela do hospital, um hospital universitário, não acharam que isso fosse matar ela, porque naquela escala de vírus, é um vírus menos possível de fazer a óbito uma pessoa. Então, eu gostaria que você falasse sobre a escala do vírus, esse vírus coronavírus, comparado com que dizem que ele é fraco também. Mas a pessoa, ela pega hoje a fruta sem lavar direito, passar uma aguinha, que é a agrotóxica, você tem que botar quanto tempo uma fruta numa água, você lava ela, mas põe ela de molho numa água. Quanto tempo? Eu gostaria que você falasse sobre as alimentações, como lavar, a gente teria que lavar entre os garfos, as pontas dos garfos, que às vezes você lava o garfo e você vai criando barreiras para o seu organismo não ser forte o suficiente para aguentar o bunker. Às vezes você está forte por fora, mas por dentro você está acabado, porque às vezes você utiliza garfos que não foram bem lavados, né? A pessoa lava muito rápido. Então eu digo, pode dar uma ideia realmente o que o povo chinês, que parece que não tem muita higienização lá, as feiras lá livres, lá, os mercados, as formas que eles utilizam o alimento preparado na casa também deles, como é a forma assim, de higiene. No caso Brasil, Estados Unidos, os países latinos em volta, eu creio que nós temos uma qualidade melhor comparada aos chineses. Pode falar, meu querido, falando sobre isso, um resumo total, em sua experiência na área de saúde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. A intenção não é o vídeo ficar longo, já vai bastante tempo aí. Foram muitas perguntas, muitos questionamentos, tentar simplificar alguma coisa do que foi dito aí. Bom, inicialmente tinha sido proposta a ideia de falar alguma coisa sobre a questão do coronavírus. Né? A gente já vai falar um pouco mais sobre a questão de higiene, a questão de cultura de determinados países, mas tentando sintetizar isso aí. A princípio, o coronavírus é um vírus praticamente comum, ele simplesmente é algo mutante que já está numa configuração de resistência em relação à capacidade do corpo humano de conter ele diferente, ainda um pouco desconhecido, mas não é nada assim absurdo, principalmente se for colocar em questões de letalidade em relação a outros vírus que já assolaram a população mundial, uma questão assim de pandemia. Não é o caso, não é preocupante nessa magnitude, até mesmo por conta da letalidade, a capacidade dele de destruir e matar pessoas. Existe hoje em dia doenças que têm a capacidade
de letalidade muito maior e está aí sendo combatido, e as pessoas não têm nenhum grau de preocupação como está tendo com essa doença que simplesmente desconhecida pela população, mas a natureza dela não é de alta letalidade. Um vírus dessa forma ele tem a similaridade aí com o vírus da gripe. A diferença deles, a peculiaridade é a questão de febre, e a pessoa nos seus sintomas tem um agravamento do estado geral de saúde, causando uma debilidade muito maior, pode acarretar aí danos maiores à questão renal e outras partes funcionais do organismo, mas não é algo que atinge em massa a população. Tu vê que são pessoas mais debilitadas, né, em relação à capacidade de defesa do organismo, pessoas idosas, pessoas com outros tipos de doença, são as pessoas com maior risco em relação a esse vírus em questão. O número de pessoas mortas assim, na idade jovem, na idade de saúde, né, não compõe a estatística. São pessoas idosas, pessoas com doenças, né? Essas são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de agravamento com esse vírus, coronavírus. Em relação à propagação da doença, a gente sabe que muita coisa é marketing. Em relação à questão da cultura do povo, a questão de higienização. Se for falar sobre, por exemplo, pensa como vivem os povos africanos, né? Vai pensar que é um bando de gente que vive no meio do mato, morando em oca e tal, não sei o que. Essa não é a realidade de todos lá. Tem pessoas num continente, algo continental, que tem uma vida assim, outras têm a vida assado, muito diferente. Pessoas extremamente ricas morando ali, vivendo em mansões. Então não é a realidade que toma toda uma civilização. Da mesma forma, for pensar na cultura brasileira, cultura americana, chineses, a gente vai ter pessoas que têm um bom grau de instrução, vivem com qualidade sanitária boa, e tem pessoas que vivem em situações extremamente debilitadas. A gente tem que pensar que na China existe bilhões, né, de pessoas ali transitando cotidianamente. E então a chance de se ter um problema é muito maior do que em outros lugares com a questão demográfica bem menor. Mas a questão de vírus, isso é quase que comum hoje em dia. Um vírus que consegue ganhar assim, a população como um vírus similar ao da gripe, ele corre o mundo em poucos dias. Isso é mais do que natural. Mas não é algo que ainda seja uma questão de descontrole sanitário, questão de saúde. Existem também outras questões em relação a cuidados e higiene para prevenção desse tipo, não só desse tipo de doença, né, mas de outros tipos de doença, que são as questões de higiene pessoal, manter as mãos e os utensílios de uso pessoal, principalmente que vá ter contato com a boca e com outras áreas que possivelmente possam servir de porta de entrada no organismo. Tem um nível de higiene muito maior. A questão de criança ter espaço para estar tendo a sua descontração, a sua brincadeira, sem se expor a questões sanitárias. Por exemplo, a gente for pensar crianças em periferias do Rio de Janeiro brincando em águas e esgoto, né? É um risco de não só doenças simples, mas várias doenças. Então, a gente percebe aí a questão da higiene. Já especificamente em relação ao coronavírus, a transmissão dele é por questão de saliva, gotículas, espirro, né? Partículas aerosol, depósito de solução contaminada como saliva, secreções em superfície onde outro possa tocar e se contaminar. Tem que lembrar que a contaminação por esse tipo de vírus é algo que teoricamente curto, de questão de horas. Se ficar aí 9 horas aí exposto aí o vírus ao ambiente, sol e tal, o vírus não suporta. Então, a questão de mandar a correspondência da China para cá e chegar contaminado, a possibilidade disso quase não existe. Você pensar em transportar de lá para cá produtos que estejam em soluções biológicas. E aí, é claro que não só esse tipo de problema, mas muitos outros podem acontecer. Mas é mais transmissível através de pessoa contaminada, tendo contato com outras pessoas contaminadas, se contaminando e viajando e sendo portador dessa doença e transmitindo para outras pessoas aqui.
Então, o controle sanitário brasileiro tem estado muito atento a isso e tem sido muito reduzido esse risco. Há possibilidade e vai acontecer casos, isso é inevitável. Como o vírus da gripe, isso vai passar e vai correr o mundo, e é normal, e as pessoas vão se acostumar como muitos outros vírus que já passaram pela população. Existe o viés também, a ideia de se pensar que economicamente isso é um dos motivos para que coisas dessa natureza aconteçam. A ideia de um vírus saindo da China e contaminando o mundo fez com que muito da parte econômica, questão de valores de dólares, investimentos, tudo isso mudasse, muitas pessoas lucrassem com isso e lucram. Então, falar que assim, o que aconteceu com o coronavírus? Teve uma situação tão danosa assim para a população mundial, ou até mesmo a população chinesa em relação a outras doenças? Não. Agora, o medo do coronavírus fez com que modificasse grande coisa na parte econômica e muitos lucrassem? Isso com certeza. E são coisas que às vezes não são muito bem discutidas. Então a gente deve ter muito menos preocupação hoje em dia com essas questões diretas e pensar em por que essas questões são levantadas, como doenças que são transmitidas e vêm a público dessa maneira. Eu gostei que você falou sobre a cautela sobre a economia. A gente pode fazer em duas partes esse vídeo? Continuar na parte da economia, continuar esse assunto, mas na parte da economia. Você pode terminar com uma oração, uma coisa que a gente faz sem inscritos. E o próximo vídeo a gente vai continuar sobre esse assunto. E mais uma continuação. Vamos ser 3 vídeos. O terceiro vídeo vamos falar sobre evangelismo, porque são 100 inscritos, então tá ok. Rapidamente concluindo. Independente de qualquer coisa de doenças, a gente tem que lembrar, Deus que nos mantém de pé, Ele que nos fortalece. É importante que a gente tenha consciência de que sem Deus nada podemos fazer e com Ele somos mais do que vencedores. Muitas pessoas passaram e passam por situações danosas, mas com Deus tudo é possível e tudo vai bem. Peço a Deus que abençoe a sua vida, que lhe dê um dia de paz, uma semana de paz, você seja abençoado em nome de Jesus e que encontre em Deus verdadeiro caminho de iluminação e felicidade para a sua vida.